Será que tem alguém certo nessa discussão entre o Thiago York e Ana Vitória sobre a regravação da música Trevo? Se você quiser saber a resposta, assiste o Music Hacks de hoje. Music Hacks. Fala, hackers da música! Marcos Borer do Music Hacks aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre direito autoral e essa situação que rolou na internet nas últimas semanas entre o Thiago York e a Ana Vitória. Se você não está muito ligado no backstage da música pop, talvez você não tenha visto a discussão que rolou nas últimas semanas, que acabou virando uma discussão pública entre a dupla Ana Vitória e o ex-colega de escritório e ex-produtor musical delas, o Thiago York. Basicamente o que aconteceu numa live da Ana Vitória, elas acabaram se emocionando e abrindo a situação de que elas têm um desentendimento com o Thiago York faz um tempo e que ele estaria bloqueando a possibilidade delas regravarem a música Trevo, que foi lançada por ela com participação dele, também foi composta por eles. E essa música inclusive chegou a ganhar Grammy, então foi um grande marco na carreira delas. E aparentemente elas estão produzindo um novo DVD e essa música que seria lançada, não sei se já foi gravada ou não, mas está bloqueada porque é um direito, e aí vem esse ponto que é importante, é um direito do compositor fazer essa escolha. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse direito e como ele funciona e toda essa situação que está acontecendo. Antes da gente entrar nesse aspecto, só para vocês entenderem um pouco da dinâmica do que rolou. Então a dupla Ana Vitória comentou numa live sobre o bloqueio da música. No fim, a pressão do fandom delas foi tão forte em cima do Thiago York que ele acabou se pronunciando e aí acabou colocando toda uma situação que ele teve de desentendimento com o escritório delas, que também já foi escritório dele. Então, como o Thiago York se sentiu prejudicado financeiramente por alguma situação que a gente não sabe os detalhes, ele acabou decidindo bloquear a regravação dessa música. E aí depois dessa situação da live, o Thiago York então se pronunciou no Instagram dele e aí ele teve uma tréplica, uma resposta da Ana Vitória falando sobre tá interrompendo, vamos dizer assim, um fluxo natural da arte, os fãs de estarem recebendo a arte, enfim, então eles ficaram trocando farpas, vamos dizer assim. Todas essas trocas de mensagem, eles levantaram, eu acho, várias questões muito importantes sobre direito autoral, que tem muita gente que não tem consciência. Muitos artistas e compositores não sabem exatamente como funciona essa parte do direito autoral. Então eu quis trazer esse case que deixa todo mundo surpreso com essa possibilidade de um compositor poder travar a utilização de uma música ou não, para a gente estudar um pouco sobre isso e entender mais como funciona o direito autoral. Então eu vou separar em dois aspectos para facilitar o entendimento. Um primeiro é um aspecto jurídico e o segundo é um aspecto moral. Então, no jurídico é fácil de saber. Quem está certo é o Thiago York, porque a lei apoia ou permite a decisão dele e acabou, não tem muita discussão. E aí vem a questão que é a minha sugestão para você, artista e compositor. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você poder ler a lei do direito autoral. Então, como que funciona para vocês entenderem essa questão da lei? A gente tem uma lei federal do direito autoral no Brasil. No mundo existem duas linhas de lei do direito autoral, a linha francesa e a americana. A brasileira é baseada na francesa. Basicamente, independente do acordo individual que você tem com outra parte, com outro artista, outro compositor, a lei federal está acima de tudo isso. Então não dá para você fazer algo que vá contra o que a lei já estabelece na relação de direito autoral. E essa lei é muito importante porque pensa na sua composição como uma propriedade intelectual. Então imagina, por exemplo, que você é um engenheiro, um cientista e que desenvolveu uma peça que vai revolucionar toda a aviação, que vai fazer o avião voar mais rápido, vai economizar metade do tanque de combustível e vai impactar toda uma indústria, por exemplo, pelo mundo. Cara, óbvio que você como engenheiro quer impactar positivamente o mundo, mas você também quer criar algo que sirva como um legado para sua família, é o seu trabalho ali. E se muitas pessoas vão se beneficiar financeiramente com aquela sua invenção, você quer deixar aquilo para você, para os seus filhos, para os seus netos, e é para isso que serve, para esse tipo de situação que serve a propriedade intelectual. É como se você tivesse uma casa
que você pode vender, alugar, você pode fazer várias coisas com aquela casa, só que essa casa é uma música, ou é um filme, ou é uma peça de avião que você não está vendendo a peça em si, você está vendendo a ideia. Por exemplo, ó, isso aqui, ó, vocês estão vendo? Tava aqui, peguei aleatoriamente aqui na minha mesa. É um esqueminha para você prender o seu telefone num tripé. Você não vai vender isso aqui, o objeto de plástico, você vende a ideia por trás do objeto de plástico. A ideia vale muito. E é isso que o copyright faz, o direito autoral e tudo mais. Então essa é a função da lei autoral, ela serve para proteger, né, uma criação, uma composição, e não necessariamente só música, ela serve para vários outros tipos de autoria e de criação. Hoje no Brasil, qualquer música, a partir do momento que ela é cantada a primeira vez, você escreve em um pedaço de papel a letra, pum, ela está protegida. Agora, óbvio, você pode adicionar mais camadas de proteção, aí você registra na Biblioteca Nacional, depois você registra no ECAD para receber os royalties, mas em tese, independente desses registros, eles te dão prova que a música foi criada, eles te dão mais camadas de proteção, mas independente disso, toda música já nasce protegida pela lei do direito autoral. Então é super importante você conhecer essa lei. Como eu disse, eu vou deixar o link na descrição para você poder ler. Eu recomendo que você leia e você vai ter outras dúvidas, aí você volta aqui no Rex e tira as dúvidas e lê de novo, e lê de novo. Vale a pena ler umas 3, 4 vezes até você entender super bem como funciona direito moral, direito patrimonial, enfim, todos os tipos de cessão que você pode ter e tudo mais. Isso é bem importante para a sua vida como artista, independente de se você compõe ou não. Como intérprete é super importante você saber isso também, porque você tem os direitos conexos, que são os direitos em cima da sua interpretação. E se você é compositor, é mais fundamental ainda. E qualquer pessoa que trabalha no music business precisa entender pelo menos a base do direito autoral. Então, pensando de novo no aspecto jurídico, quem que está certo? O Thiago York, simplesmente porque ele tem esse direito. Ele pode fazer ele pode travar a utilização dessa música e a regravação dessa música se ele quiser. Isso é indiscutível. E aí a gente entra no aspecto moral. Ele tá certo em proibir a regravação da música? Sinceramente, eu acho que nunca saberemos. Aí depende muito de fato o que aconteceu com ele, entre ele e elas, se ele está sendo justo, se ele está sendo injusto. Aí a gente precisaria saber toda a história e fica um pouco mais difícil dizer quem está certo no âmbito moral. E no jurídico é o Thiago York, basicamente porque a lei embasa ele nesse sentido, protege ele nesse sentido. E querer alterar esse aspecto da lei, como algumas pessoas sugeriram, isso é injusto, não pode ser assim. Se você libera para Ana Vitória nessa situação, você desprotege muitas outras pessoas. Então é o tipo de situação que, independente, às vezes ele está sendo injusto com elas, a gente não pode mexer nessa situação, ou você desprotege centenas de milhares de outros compositores em outras situações e que precisam dessa camada de proteção para o seu patrimônio, para as suas criações. Lei do direito autoral é super importante. Eu sei que parece complicado no começo, mas chega com a gente, fica junto, que a gente vai postar muita coisa ainda sobre direito autoral. Acompanhem as lives, mandem perguntas, que a gente está aqui para ajudar vocês. Não precisa ser difícil, é só chegar junto com o Music Hacks, beleza? Tamo junto, até o próximo Music Hacks.